Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E sejam bem-vindos ao episódio número 70 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, hoje o tema é muito doidão, é ousado, vamos lá. Que é o que eu aprendi sobre relacionamentos humanos, relacionamentos amorosos com os nossos queridos animais de estimação, os pets. Já vai fazer sentido, segura. Hoje eu quero falar sobre o que eu aprendi a respeito de relacionamentos amorosos ao observar o meu convívio de 15 anos com a minha cachorra, que é a Chica, e no meu convívio de 1 ano com a minha serpente de estimação, que é a Tinga. E também no que eu aprendi observando as pessoas com tartarugas, com gatos, com ratinhos, com cobras, tendo 5, 6 cachorros, com papagaio, com qual é o nome? Calopsita, escambau. Então o objetivo de hoje, gente, é ousado e até um pouco doido, tá? Eu quero transmitir a vocês o que a nossa relação com os animais de estimação ensina sobre a nossa condição humana, sobre como que a gente lida com a carência afetiva, lógico, como que a gente lida com a solidão, sobre como que a gente cuida ou deixa de cuidar de nós mesmos, quando eu comparo com a forma como a gente cuida dos animais, e como que a gente lida com as nossas diferenças nos relacionamentos amorosos. Você deve pensar que eu tô louco, eu devo estar mesmo. Acho que a vida é feita de um pouco de loucura, mas eu juro que eu não tô. E pra provar que eu tenho um ponto de vista legal aqui, eu te peço, escutem até o final, tá bom? Vamos nessa então? Gente, lembrando que vocês podem acompanhar meus vídeos lá no TikTok e ou no Instagram, tá? É só me procurar pelo @edu.baggio. Se você não entendeu, é só clicar na descrição desse episódio aqui, que vai estar lá o link pro meu Instagram, tá bom? @edu.baggio. E não se esqueçam, gente, de avaliar o podcast aqui com 5 estrelinhas, que eu muito agradeço. Vocês ajudam para um caralho, tá bom? Bora lá então, gente. Lembrando que vocês podem fazer comentários aqui no Spotify, tá? É só clicar no episódio. Acho que é só pelo celular que dá, mas dá pra fazer comentário, tá? E a enquete de hoje eu tô pensando ainda, tá? Eu tô gravando esse episódio hoje, segunda-feira, dia 23, pra vocês é dia 25. Hoje começa a primavera, pelo menos pra mim que segunda-feira, ou começou ontem, não sei. A primavera é sempre bem-vinda. E a enquete eu não sei, eu tô pensando, eu ia fazer alguma coisa aqui rápida, do tipo só pra gente poder conversar aqui, algo que seria, o que os pets te ensinaram, ou você aprendeu com sua relação com o pet, mas não sei. Até quarta-feira eu penso em alguma coisa, tá? Mas tem enquete aqui, participem, porque é mó legal aprender mais um pouquinho sobre vocês, tá? E uma novidade, vocês já devem ter percebido, foi ao ar nessa segunda-feira, dia 23, o novo quadro, o primeiro episódio do novo quadro aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria, chamado Reflexões. Pra quem acompanhou, já tá ligado, mas pra quem não acompanhou, não sabe o que tá acontecendo. No quadro Reflexões, a ideia é eu falar um pouquinho sobre frases de efeito que eu posto toda segunda-feira pela manhã no Instagram e no TikTok. São frases para vocês refletirem e geralmente são bem angustiantes. E são frases que provocam muitas reações. Então o pessoal me manda às vezes, como é que se fala? Me manda perguntar do que você quis dizer com essa frase. Então a ideia desse episódio de segundas-feiras, que é o Reflexões, é para falar dessas frases, eu apresentar meu ponto de vista e como que eu relaciono essas frases a relacionamentos amorosos, tá? A frase dessa semana foi... quando você... É sobre apego, né? Quando você se apega... Aliás, quando você expande o seu apego, o desapego acontece. Quando você expande o seu apego, o desapego acontece. Como assim, Edu? Escuta o episódio de segunda-feira, Reflexões número 1, que você vai entender. E detalhe, é em vídeo. Ou seja, você pode ou só escutar o áudio, né? Se tá no Spotify, ou você pode também assistir o videozinho que tá lá pra ver o meu rostinho lindo, maravilhoso. E os próximos 2 episódios vai ser na segunda-feira que vem. E na outra... vai ser sobre uma frase que provocou muita gente, que foi: a primeira vez é sempre a última chance, que é uma frase da Legião Urbana. E a outra semana acho que vai ser pedra é fácil, difícil é ser vidraça, né? São coisas que a gente pode sempre pensar. Então assista lá que vai ser super legal. E gente, esse episódio de hoje aqui vai ser foda, vai ser difícil. Eu tô com medo de gravar, tô aqui sendo bem vulnerável e honesto com vocês. Eu não sei se vai dar boa, tá? Não sei se eu tô forçando a barra, mas eu tenho conversado muito com amigos sobre essa questão de pets, sobre cuidar de pets, bons tratos, maus tratos. E não sei se vai dar boa. Vai ser meio que um improviso aqui hoje.
Aí vocês vão falar, pô, Edu, mas toda vez que você fala que esse episódio vai ser o mais difícil. Não, mas esse aqui é o mais difícil mesmo. Eu juro pra vocês, vai ser foda porque eu vou forçar um pouco a barra, vou levar vocês pra uns lugares que vocês não estão acostumados não estão acostumados a visitar. Então aqui eu sempre, aliás, o grande objetivo desse podcast é levar vocês a lugares de um pouco de desconforto, que quando a gente sai da zona de conforto e entra na zona de desconforto, a gente cresce e evolui. Então vai ser sempre um pouquinho dolorido aqui, mas acho que vale a pena, né? E é isso aí, vamos lá, bora! E então, antes de a gente começar também, manda aqui um abraço ou um beijo a você que acompanha aqui o meu podcast já faz tempo e tem em mim um grande amigo. Eu escuto muito esse feedback lá no meu Instagram e no meu TikTok. Então, gente, é muito legal saber que eu sou uma companhia para pessoas que estão ou sofrendo ou estão querendo evoluir dentro de um relacionamento ou fora de um relacionamento. Então, recebam o meu carinho, tá? Eu enxergo vocês. E eu me sinto muito feliz de ser um amigo em áudio pra vocês. Por isso mesmo que eu gravei o episódio de reflexões, pra vocês poderem ver meu rostinho. Mas dá pra ver todo dia também lá no Instagram, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Gente, olha só. Eu quero começar falando da Chica, que é a minha cachorra, né? A Chica tem 15 anos de idade e ela tá bem mal, ela tá com câncer. E enfim, ela pode morrer a qualquer momento, né? A gente até tem percebido que ela tá muito ofegante, tem uma massa crescendo dentro dela, né? Tem um tumor gigantesco bem perto do rim direito, se não me engano. Só que ela é pequena, né? Ela é um vira-lata, médio porte. E esse tumor tá crescendo, ele tá começando a pressionar o coração e o estômago dela. Então ela vomita muito. Ela teve uma convulsão esses dias e começou a perder o movimento das pernas. Ela tá ficando surda, cega, meio muda. Tá interagindo pouco, tá com uma cara de tristonha agora, enfim, tá horrível. Minha mãe tá sofrendo horrores com ela, porque a gente tem guarda compartilhada, né? Ela fica uma semana comigo, uma semana com a minha mãe. Porque eu adotei ela 15 anos atrás, eu morava com a minha mãe, aí eu casei, depois eu casei de novo. Aí eu não levei a Chica junto, deixei com a minha mãe, lógico, minha mãe é bem apegada a ela. E tá lá, então a gente divide, porque eu gosto muito da Chica. E eu admito que eu não fui um bom dono pra Chica, não fui. Eu até... foi acho que no final de agosto, a Chica quase morreu. A gente levou ela pro hospital, pro veterinário. E nossa, foi uma facada, uma fortuna. Nossa senhora, eu até assustei. Mas enfim, a gente não vai deixar o bicho morrer, né? E eu refleti muito, falei, hoje a Chica morre. Eu lembro que eu fiquei bem mal. Eu fiquei até acho que uns 4 dias sem produzir nenhum vídeo, assim. E foi horroroso, foi horroroso. Então... a qualquer momento pode acontecer. E eu comecei a refletir, falei, cara, eu sofro muito mais porque eu sei que eu não fui um bom dono. E perdão. E é disso que a gente vai falar hoje, tá bom? E eu tenho também a Tinga, que é uma serpente, né, uma cobra. E ela tá com 1 ano e 10 meses e ela pode viver até 20 anos. Então, trouxe nova alegria aqui pra família toda. Família toda não. Acho que só minha mãe gosta da Tinga. Da minha família, assim, minha mãe e minha prima. Minha prima também gosta bastante. Ah, e claro, a minha tia-avó, que ama de paixão, que é a Tata. Beijo em você, Tata. Não sei se você vai escutar isso aqui, mas ela gosta bastante. Mas fora isso, ninguém mais. E aqui eu já quero começar falando um pouquinho sobre um ponto que eu vejo sobre os animais de estimação, que é o seguinte. Eu não gosto... Gente, é a minha opinião, tá? Minha opinião, eu sei que muita gente vai falar assim, porra, Edu... Mas é a minha opinião, tá? É só opinião, e opinião a gente pode jogar fora se a gente não gostou. Eu não gosto, na verdade eu até detesto chamar animal de estimação de filha ou de filho. Ah, Edu, que coração peludo. Não é isso. É que eu entendo, gente, eu não vejo fronteiras, tá? Eu não acho que tem Brasil ou Argentina. Eu não tenho raiva dos argentinos, eu não acho que português é burro, eu não tenho raiva da França, eu não tenho raiva de japonês, sabe? Eu não acho que só porque o cara de fora tem que ser maltratado, se o cara veio de Angola aqui pra Curitiba, tem que tratar o cara mal. Eu entendo como o planeta Terra. Tá? O planeta Terra, somos todos irmãos, os territórios são só para dividir e facilitar a administração da nação. Mas eu não vejo assim, o cara é argentino, que bosta. Por quê, cara? Nós somos todos do planeta Terra. Acho tão ridículo essa coisa de xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, né? E eu vejo da mesma forma nós e os animais, porque lembra, nós somos animais, o ser humano é um animal, tá? Nós somos, sei lá, primatas, não sei o que a gente é, mas nós somos animais. Nós também temos estômago, intestino, instinto, igual cachorro, igual gato, igual passarinho, tá? Então nós somos todos animais. Então eu compreendo que nós somos todos filhos da mãe terra, tá? Então
eu não vejo os animais como filhos, eu vejo eles como amigos ou como irmãos. Somos todos filhos da Mãe Terra, filhos e filhas da Mãe Terra. Então eu considero a Chica e a Tinga minhas amigas, ou minhas irmãs, mas eu não chamo de filha. Eu acho estranho isso, porque isso vem do que eu vou falar daqui a pouquinho, que é a humanização dos animais. Eu acho isso muito perigoso, tá? A gente já vai falar sobre isso. E ontem, inclusive, eu fui com uns amigos ali no Parque Barigui, aqui em Curitiba. Pra quem conhece, é um lugar maravilhoso. Pra quem não conhece, é um dos maiores parques de Curitiba. Tem lagoas bem grandes, tem muita capivara lá, tem jacaré, tem macaco. Só prestar atenção que tá lá. E é o point do curitibano, né? A gente foi lá, eu levei a Tinga, que é a minha serpente. Hoje em dia a gente é muito mais cuidadoso em levar as serpentes, as nossas cobras de estimação pra rua, porque chama muita atenção. Tem gente que fica com muito medo, então assim, a gente tem que ficar muito, muito cuidadoso. E se tem polícia por perto, a gente evita, porque não que seja ilegal, os nossos animais são legalizados pelo IBAMA, tá? A gente tem autorização do IBAMA pra poder ter esses animais. Mas às vezes você pega um policial ali que tá num dia ruim, que aprendeu o bicho, por mais que esteja com a documentação todo em dia, tem gente que pode implicar. Então a gente toma muito cuidado. Mas por lei a gente pode sim andar com as serpentes pela rua, tá? Então se um dia você vê um cara com uma cobra, meu Deus, ele pode fazer isso. Contanto que, né, não faça cause nenhum problema. É como você ter um pitbull que é feroz e você andar com ele sem focinheira. É o risco, né? Então a gente tava lá no Parque Barigui. Eu fiquei observando, assim, sabe, o quanto os animais são humanizados, com roupinha, sabe? Alguns tem dono que pinta o cachorro e põe óculos. Não sei, gente. Eu acho isso tudo muito estranho. Eu sei que tem gente que faz e que não faz mal, mas quando vai se transformar um animal em pessoa, eu acho muito cruel porque não é o natural pra ele, tá? Mas a gente já vai falar disso mais um pouquinho, tá bom? E agora eu quero falar justamente disso, que é o papel dos pets na nossa vida. E bora lá, o papel dos pets na nossa vida, né? Agora eu quero começar a falar com vocês um pouquinho sobre quais são as vontades, né? Os impulsos, os gatilhos, o desejo que leva a gente a adotar um bichano e o que isso fala sobre a gente e sobre as nossas relações, né? Aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre relacionamento, né? Eu acho assim, dentre os vários motivos que leva a gente a adotar um animal, comprar um animal, enfim, tem motivos bons e tem motivos que eu considero, não vou chamar de ruins para não ser chato aqui, mas são motivos que eu considero como questionáveis ou preocupantes. Então, dos bons motivos, acho muito legal você adotar um bichano, né, por paixão pela natureza e pelos animais, né, e assim, só que lógico, a gente sabe que tem muita gente que gosta do que a gente chama de fofofauna. O que é fofofauna? Adoro bicho, adoro panda, adoro cachorro, gato, leão e sei lá, e girafa e elefante, porque são bonitinhos, mas eu odeio lesma, odeio cobra, odeio morcego, odeio aranha, tipo, cara, tudo é animal, tudo é natureza, todos eles têm um papel, né? Mas tem pessoas que gostam mais da fofofauna, a fauna fofa. Mas assim, eu acho que a paixão pela natureza e pelos animais é um grande motivo pra gente adotar um animal, né? Também tem um desejo por ter uma responsabilidade, pelo menos eu acho que deveria ser assim, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que quando a gente compra ou adota um animal, a gente tá adotando uma vida, né? É um animal que tem necessidades fisiológicas, necessidades emocionais, necessidades de espaço, de manejo, e a gente tem que ter essa responsabilidade. Acho muito bonito quem fala assim, não, eu vou cuidar desse bicho, né? É veterinário, é grana, é ração, é água, é passeio, é veterinário, né? É brinquedo, é coleira, roupinha, enfim. Tem que ter, principalmente ali no frio. Eu acho que um bom motivo também é a delícia da conexão. Porque puta que pariu, como é bom chegar em casa e ter um cachorro te esperando. É ou não é? Ou um gatinho que vem se esfregar em você. Eu acho que é um momento muito bonito quando você chega em casa, o bicho tá lá, pá! Quando a gente se sente amado, né? Quando a gente se sente escolhido. Porra, velho. Cachorro... É que eu não sou tão fã de gato. Mas cachorro, pra mim, nossa, é um dos animais mais fantásticos que existem. E dentre os motivos que eu considero como questionáveis ou preocupantes, é que eu acho que muitas vezes os animais são usados, e aqui eu falo de uma forma pejorativa sim, para preencher uma solidão e uma carência, né? Então pessoas que se sentem muito sós, pessoas que sei lá, não conseguem um parceiro, uma parceira, ou estão distantes da família, ou se sentem só mesmo estando rodeados de pessoas e escolhem um animal. Acho que tudo bem até aqui, né? A gente tem que lembrar que os animais de estimação também têm a função de nos fazer companhia. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem o direito de ter um animal de estimação, seja um sapo, seja uma rã, seja um coelho, seja uma cobra. Se te faz bem, se é algo que você gosta, é seu direito manter.
Mas acho que a gente se preocupa demais com a nossa carência e as nossas necessidades de afeto, mas não com as necessidades do bicho. Eu acho que isso é um pouco preocupante. Edu, o que isso tem a ver com o relacionamento amoroso? Eu vou chegar lá. Preciso construir todo o contexto e argumentação pra gente poder chegar até o final. Então, assim, outra coisa que eu acho que é questionável, preocupante, é quando os animais são usados para preencher o lugar dos filhos. Né? Então, que é o que daí a gente fala, meu filho, eu sei que muita gente fala de forma carinhosa também, às vezes não tem mal nenhum, apenas um troço que me incomoda porque eu acho que tem uma humanização. Eu nunca vi alguém que chama os bichos de filho e trata o animal como animal mesmo. Geralmente a gente humaniza muito. Eu vejo pessoas que conversam com o cachorro, tipo, vai lá pegar o negocinho. Cara, o cachorro não entende português. Sabe? Fica bravo porque o cachorro não entende. Fala, caralho, velho, o bicho não vai entender, ele não entende português, tem que adestrar, né? Outro motivo que eu acho preocupante, nem sempre dá ruim, mas geralmente dá, é quando os animais são adquiridos para divertir crianças. E geralmente não é a criança que vai cuidar, são os pais, ou o pai não quer cuidar porque comprou só para fazer companhia. Lógico, tem crianças que são legais, que levam para passear, que cuidam, mas geralmente sobra pro pai que não tá com a menor vontade de cuidar do bicho, né? Agora, o motivo que eu acho mais preocupante, mais questionável, até um pouco tétrico, um pouco injusto, são pessoas que dizem que preferem animais a pessoas. Eu até respeito, eu entendo que a humanidade não é flor que se cheire, né? A gente já fez muita merda. A gente pode lembrar do 11 de setembro, da bomba de Hiroshima, da escravidão, né? Dos abusos sexuais, enfim. A humanidade é foda. A gente fez muita coisa merda. Mas a gente fez muita coisa boa também. Eu acho perigoso a gente odiar a humanidade. A humanidade tá perdida. Pra gente pensar assim, então vamos fazer um suicídio coletivo e foda-se, né? A gente ainda tá aqui. Então, por que estamos aqui? Né? Será que só tem coisa ruim mesmo? Você não gosta de gostar de animais? Então tem coisas boas, a gente tem apreço por animal. A gente também, lógico, a gente já matou. Não sei se vocês sabiam, mas a humanidade hoje, como é que é o dado que eu vi ontem? A gente já exterminou 70% da fauna do planeta, assim. A gente mata não sei quantos milhões de tubarões por ano, sendo que por ano morrem, sei lá, são o que, 20 ataques de tubarão contra humanos. E a gente mata, sei lá, são 20, 30 milhões de tubarões por ano pra comer, pra barbatana, né? Então, assim, eu acho que falar que a humanidade tá perdida, que você prefere animais a pessoas, tudo bem, até tem pessoas que têm dificuldade mesmo, mas, cara, você tá negando sua própria espécie. E acho que a gente também tá negando a possibilidade da gente também fazer um mundo melhor. É muito fácil falar assim, que a humanidade tá perdida e a gente simplesmente baixar a cabeça e pensar, já fuderam com tudo, então tá, e qual que é a sua parte? É só aceitar que alguns seres humanos cagaram com tudo e agora foda-se. Agora, tipo, não importa. Então, o que você pode fazer de bom pelo mundo? Mas não vale a pena. Vale. Acho que esse pensamento muito porco em cima da humanidade, de que tanto faz, tanto fez e já estamos condenados, então vou fazer mal pro planeta, não vou me preocupar com poluição, já tá tudo perdido, acho muito catastrófico e trágico, sabe? Então acho muito triste. E tem gente que pega animal porque não suporta pessoas. Fico, caralho, velho. Talvez você também seja uma pessoa insuportável por pensar assim, mas enfim, cada um, né? Então agora eu vou começar a explicar um pouquinho como que a gente relaciona a vida dos pets à nossa. Aqui eu vou começar mais um pouquinho a aprofundar a questão da responsabilidade. Acho que tem muito a ver com relacionamento amoroso, que é justamente a gente poder se conectar com os animais da forma certa e a gente se perguntar se a gente se conecta também nas nossas relações da forma correta. Para falar um pouquinho disso, eu quero trazer o Encantador de Cães. Não sei se vocês conhecem, o César Millan. Ele fez muito sucesso nos anos 2000. O cara, ele é um cachorro. O César Millan, se não me engano, ele é mexicano. Ele foi para os Estados Unidos e hoje ele treina cachorros de celebridades, né? Ele adestra da Oprah Winfrey, do Will Smith, vários atores famosos assim de Hollywood. O cara é muito foda, né? E eu li o livro dele quando eu adotei a Chica. O livro dele divide como é que eu posso explicar? O ter um cachorro, a posse responsável de um cachorro, em 3 fatias. Então, 1/3 do que um cachorro precisa é exercício. O outro terço é disciplina. E o outro terço, carinho. Tá? Então, exercício, disciplina e carinho. Por que o exercício? Porque o cachorro é um mamífero, né? O gato também é um mamífero e precisa se movimentar, ele precisa fazer exercício, né? Ele precisa de espaço para isso. A disciplina vem principalmente em cachorros, do espírito de matilha. O cachorro ele precisa ter um líder. A alfa, se não tem um líder, ele assume a liderança. Tem muito cachorro que manda no dono, vocês sabem disso. E ele precisa realmente ter um momento. E o César Millan defende muito. Cara,
Cachorro não tem que receber carinho toda hora, não tem que comer toda hora, não tem que receber petisco toda hora. Tem hora pra comer, tem hora pra fazer exercício, tem hora pra ter disciplina. E faz bem pro cachorro ter essa disciplina, porque é assim na natureza. A gente sabe que na natureza, o animal, ele entra no eixo e vive de forma correta, ou a seleção natural acaba com ele. Né? Então um cachorro que não se exercita, que não tem disciplina, é excluído do bando ou devorado. E o carinho, lógico, a gente tem que dar carinho, mas não é só isso. Só que o César Millan defende que a gente, para muitas pessoas, a fórmula de manejo, de posse com o cachorro é só dar carinho e comida. Carinho e comida, carinho e comida. Tem gente que não passeia, tem gente que não leva no veterinário, não dá vacina, não castra o animal, sabe... Enfim, não cuida muito bem. E uma coisa que eu acho que ele fala muito, que foi que me convenceu a hoje. Hoje eu já não tenho mais vontade de ter cachorro nem gato em apartamento, nem em casa. Porque os cães e gatos precisam de muito espaço. Um cachorro anda em média 5 km por dia. O passeio que a gente faz lá ao redor do bairro não é suficiente. Não é suficiente mesmo, né? Então o cachorro precisa de muita disciplina. A gente não dá disciplina, a gente dá carinho o tempo inteiro. E aí o cachorro começa a fazer xixi no sofá, a gente briga com o cachorro. Aí o cachorro vomita em algum lugar, tá vomitando às vezes porque ele tá muito ansioso, porque ele tá faltando disciplina, porque ele não tá bem. A gente briga com o cachorro e leva pro veterinário. Na verdade, nenhum veterinário vai falar assim: não, você precisa passear mais, você precisa fazer isso. Ele vai falar assim: ah, não, tá aqui o remedinho e tal. Então a gente maltrata muito o bicho, porque a gente só dá carinho e comida, carinho e comida. Aí vai dar um passeio ali de 10, 15 minutos, né? E o fato de cães e gatos precisarem de muito espaço também é uma coisa que me choca, porque eu vejo pessoas que têm, sei lá, 5 cachorros ou 5 gatos dentro de um apartamento e falam: gente, não dá. E assim, e eu faço meia culpa aqui, porque eu também fui um péssimo dono pra Chica, né? Eu tenho muita preguiça de passear com o cachorro, porque, cara, que negócio de tá andando pela rua e vem alguém, e aí os cachorros ficam latindo um pro outro, com aquela puta briga, porque os cachorros não são adestrados. Eu nunca consegui adestrar a Chica, por mais que tenha tentado. E então eu sempre tive muita preguiça de passear. Quando eu adotei ela, eu não pensei nisso, eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje, né? Eu peguei a Chica por empolgação, porque uma namorada minha tinha cachorro, adorava ir na casa dela brincar com o cachorro dela. Eu falei: quero ter um também, mas nem pensei em posse responsável. Eu tive uma frustração no adestramento, porque são 2 donos, né? Quando eu adotei a Chica, eu morava com a minha mãe, isso foi lá em 2007. Nossa, desde 2007. Então, tipo, eu adotei, né? Só que eu queria cuidar do jeito César Millan e minha mãe queria cuidar do jeito, cachorro em casa, foda-se, o importante é ele ser feliz. Então a gente não conseguiu combinar, e quando o cachorro tem 2 donos, o cachorro fica confuso, não dá certo. Eu percebo que os cachorros têm muita ansiedade de separação, então isso é uma coisa que eu acho cruel pra caramba. Tem gente que tem cachorro e sai de casa às 7 da manhã e volta 9 da noite, depois da academia, depois de trabalhar o dia inteiro, o cachorro tá lá sozinho. Mas ele fica bem, ele se acostuma. Não é, cachorros são animais de matilha. Gato até entendo, mas cachorro não, tá? E a sujeira constante, é xixi toda hora, cocô toda hora, você tem que passar 2, 3 vezes por dia. Quem não passeia, ele tem que aguentar xixi e cocô em casa, né? Eu sei que tem gente que não se importa, mas é foda. Quem tem cachorro sabe que cansa uma hora você juntar às vezes 3, 4 cocôs por dia, que é o que a Chica faz. E eu acho complicado essa histeria. Então, às vezes eu vou na casa de um amigo, cara, eu fico surdo de tanto que o cachorro late. Eu fico: meu Deus do céu, cara, aquilo fica... Porque o cachorro, ele tá histérico. Eu penso: ele é assim mesmo. Não, ele não é assim mesmo. É porque ou falta exercício, ou falta disciplina, ou falta as duas coisas. O animal só recebe carinho. E qualquer pessoa que chega ali causa um arrepio, né? Então, acho que essa hostilidade é muito complicada. E com os gatos, qual que é a situação? Os gatos são animais muito livres. Aí a pessoa vai lá, compra um gato, bota um monte de tela no apartamento pro gato não poder fugir, e o gato não consegue exercer a função principal dele, que é poder circular e ter o instinto de caça. Mas eu compro um brinquedinho pra gato. Gato até é mais fácil de cuidar do que de cachorro, mas ainda assim não é um animal que... Eu vejo um apartamento como uma gaiola para um cachorro ou para um gato. Tá? Eu acho que o problema é o mesmo. A não ser que você tenha um cachorro que você tem muito espaço, faça exercício com ele, coloca ali, nem que seja comprar uma esteira, como o César Millan recomenda, né? E aí eu começo a observar isso tudo, né? Esse comportamento que a gente tem com os cachorros, e você percebe que essa carência, essa solidão que a gente tem, que a gente usa um animal para poder suprir, fala muito também sobre os nossos relacionamentos amorosos, né? E sobre o quanto muitas vezes, quando a gente está dentro de um relacionamento, também tem uma fórmula César Millan pra gente pensar, que seria o respeito, a disposição, a confiança, o carinho, o diálogo, né? Quantas vezes a gente entra no relacionamento só esperando carinho e validação? Que é foi a mesma forma que a gente trata um cachorro, a gente trata um bicho de estimação. É a mesma coisa,
né? A gente fica naquela situação de essa pessoa tem que me validar, essa pessoa tem que me amar somente do jeito que eu quero ser amada. Eu não vou aceitar também a forma como ela me apresenta carinho. Eu não vou... ela quer tal coisa, mas eu vou ser extremamente egoísta, porque quando eu adoto um cachorro, eu quero que ele supra as minhas carências, as minhas necessidades afetivas, e foda-se as do cachorro. E muitas vezes no relacionamento amoroso a gente é assim também, até com a família, né? Então, eu sei que minha namorada quer sair mais, mas eu não gosto de viajar, então não vou viajar com ela. Meu namorado quer transar mais, só que eu não gosto. Até esse dia eu tava falando com uma cliente, ela falou assim, cara, o meu marido odeia beijo na boca. Eu falei, meu Deus, e você gosta? Adoro. E aí vocês não beijam? Não. Eu falei, meu Deus, cara, como assim? Como assim? Imagina um relacionamento sem beijo na boca. Ou às vezes o cara não gosta de cozinhar, só a mulher cozinha. Então assim, eu percebo que quando a gente entra numa relação, seja com um animal ou seja com um ser humano, a gente é muito egoísta, cara. A gente pensa muito mais no que a gente quer, nas nossas necessidades, sem se preocupar com a necessidade do animal. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Agora vamos falar de serpentes. Bom, pra fechar meu raciocínio aqui, a gente vai ter que passar por serpentes. Eu juro que vai fazer sentido no final. Segura até lá, tá bom? Tá. E o que serpente tem a ver com isso, Edu? Porque é o que eu acabei de falar. Vocês vão entender. Quando eu percebi que eu não era um bom dono de cachorro, e talvez eu nunca seja, porque eu tenho muita preguiça de passear, eu não consigo oferecer pra ele, dentro da minha rotina hoje, exercício, disciplina e carinho. Carinho eu consigo, carinho é muito fácil, põe no colo ali, faz um carinho, foda-se, tá tudo certo. Qual é o exercício? Eu consigo entregar 2 horas ou 2 km por dia de caminhada com o meu cachorro? Não. É por isso que cachorro de rua é tão feliz, porque eles andam bastante. Pode reparar que cachorro que anda com aqueles caras que os carregadores de recicláveis, né? Essa galera que trabalha na rua carregando carrinho com papelão ou com lixo, enfim, com recicláveis, eles têm sempre ali 2, 3 cachorros. E os cachorros são extremamente educados. Por quê? Porque eles recebem exercício, eles recebem disciplina, eles recebem carinho. Eles respeitam o dono deles, que anda o dia inteiro, eles têm exercício e têm carinho. E recebem comida. Às vezes estão melhor alimentados que o próprio dono ali. Então, assim, ali existe um respeito entre as relações. É meio acidental, mas existe. Ali eu vejo um relacionamento feliz. E desculpa, eu não quero ofender ninguém com o que eu vou falar agora, mas eu acho que o único relacionamento feliz que eu vejo entre animais, principalmente, o mais feliz é entre moradores de rua e seus cães. Porque eles têm que andar o dia inteiro pra poder conseguir comida, conseguir dinheiro. E ali eles estão felizes. Eu nunca fui atacado por um cachorro de rua, só por cachorro de madame e cachorro de dondocas, sabe? Então é complicado isso. Então, eu acho que o primeiro aprendizado que eu quero passar pra vocês é justamente isso. Se a gente respeita a natureza dos nossos parceiros, ou daqueles por quem a gente se responsabiliza. E eu acho que não. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. E do que serpente tem a ver com isso? Porque eu gosto de ter animais. Só que eu parei pra pensar comigo. Eu tenho competência, eu tenho tempo pra oferecer o que um cachorro precisa. Foda-se o meu carinho, foda-se a minha solidão, foda-se o meu desejo de ter um animal de estimação. E eu adoro cachorro e o meu sonho é ter um pastor alemão. Ou um fila brasileiro, aquele todo listrado. É meu sonho. Mas onde que eu vou botar uma porra de um fila ou de um pastor alemão que, sei lá, chega 1,5 metro de comprimento e pesa 20 quilos? Não tem como, eu preciso ter uma chácara. Porque o cachorro precisa, ele também tem as necessidades dele. Mas meu cachorro recebe carinho e tá feliz. Não, ele não tá feliz. Parece que tá, mas não tá. Então eu não posso. Eu pensei assim, qual animal posso ter em casa que se movimente pouco, tenha baixa manutenção e seja relativamente fácil de cuidar? Tadã! Cobras? Não exatamente, mas a cobra é mais fácil que um cachorro, tá? Então assim, por que eu comprei uma cobra? E só para avisar as pessoas, qual que é a diferença entre cobra e serpente? Na verdade, biologicamente falando, nós temos serpentes, tá? Cobra é um tipo de naja, que é o King Cobra. Eu não sei explicar muito bem, eu não sou biólogo, nem herpetólogo, mas cobra é um tipo de cobra. E a gente, na verdade, fala serpente, tá? Mas aqui no Brasil tanto faz, pode falar cobra ou serpente, mas a diferença é assim, serpente seria o animal e cobra é um tipo de serpente, é tipo pastor alemão e cão, tá? Mas é mais ou menos por aí. Mas eu sei que ano passado, né, quando eu decidi comprar a Tinga, eu, como muitos de vocês, estava me sentindo só, estava deprimido, estava carente, queria ter uma responsabilidade, queria ter uma nova missão, um novo desafio. Quem acompanha aqui o podcast sabe que eu falo muito sobre você se ocupar, ter um hobby. Então, se tá muito deprimido, tá mal para um término de relacionamento, adota um cachorro, adota um gato, adota uma serpente, né? Um animal de estimação, uma responsabilidade te ocupa a cabeça e amplia o apego e aí o desapego acontece. Escutem o episódio de segunda-feira. Então, assim, eu achei muito importante
escolher um animal legal. E aí eu comecei a ser. Como eu assisto muito documentário sobre dinossauros, sobre animais, eu comecei a ser impactado por vídeos de donos de serpentes. Eu falei, caralho, eu nem sabia que você podia comprar uma serpente no Brasil. Você pode. Né? Só que assim, só pode comprar serpentes não venenosas. Óbvio. Se você comprar uma jararaca com cascavel, você pode usar até como arma, né? Como pitbull, pode matar uma pessoa. Então, eu vi que existia um mercado legalizado pelo IBAMA, pelo CONAMA, né, que são os órgãos responsáveis pela fauna exótica. Eu vou comprar vou comprar uma serpente. E eu tava, assim, eu queria então uma grande responsabilidade que eu desse conta. E qual que é a grande sacada? Eu vi um estudo de 2 biólogos herpetólogos lá na Amazônia. Eles estudaram a cascavel, o quanto que a cascavel se desloca por dia. Vocês sabem quanto que uma cascavel, uma cobra peçonhenta, né, que tem veneno, se desloca por dia? Em média 50 metros. 50 metros, que é o seu passeio com o seu cachorro. Então uma cobra, ela vai ficar 95% do tempo imóvel. Ela não sai do lugar. E eu comprei um terrário, né, porque a Tinga não fica solta aqui em casa. Tem um terrário, tem um espaço para ela que é fechado ali. Ela fica geralmente no mesmo canto. E se você soltar a cobra na casa, ela vai se enfiar no cantinho da parede ali e não vai se mexer. Só vai se mexer para caçar ou à noite para tentar procurar calor tal, e mudar de temperatura. Só. Cobras não se mexem. Então eu falei, opa, então não precisa passear. Legal. Eu adoro animais exóticos. É o bicho mais próximo que eu poderia ter de um dinossauro. E você falou uma besteira biológica, eu sei que eu falei. Mas assim, o animal mais próximo que nós temos dos dinossauros hoje, vocês devem saber, são os pássaros. Mas eu não acho erradaço. Acho um crime você ter um pássaro numa gaiola. Eu já quis comprar coruja. Eu falei, não, cara, pássaro tem que voar. Não dá pra ter em casa, na minha opinião. Quem quer ter, beleza. E como a cobra é um réptil, é mais próximo dos dinossauros, enfim. Só que o dinossauro não é réptil, enfim, foda-se. E as cobras são exóticas, elas falam muito sobre ser uma pessoa disruptiva. Elas falam muito sobre mim. Eu sou um cara que gosta de tatuagem, gosta de rock. A maioria das pessoas hoje não gostam de rock, não gostam de tatuagem. Eu sou uma pessoa disruptiva, eu sei disso. Eu sou muito questionador. E eu acho que a cobra representa muito isso. Então era um grande desafio. E as cobras são animais muito independentes. Então elas não desenvolvem muito sentimento, apesar que a gente percebe, eu converso com os outros donos, os meus amigos que também têm serpente, e a gente percebe que as cobras, elas não têm sentimento, elas não compreendem talvez o que é amor, mas elas reconhecem o dono. A gente percebe que quando, por exemplo, eu pego a Tinga e coloco na mão de um amigo, passa um tempo, ela começa a voltar pra mim. E as cobras dos meus amigos voltam pra eles também. Então a gente percebe que tem um vínculo, né? Então assim, só que cobras são surdas, então você pode, né, ouvir um pouco de música em casa que não vai incomodar tanto quanto incomodaria um cachorro. Ainda assim incomoda, a gente sabe que as vibrações incomodam, mas é um animal que sofre menos com som e com som alto, que eu sei que eu gosto de ouvir muita música. É um animal que não late, faz cocô uma vez por semana, se alimenta uma vez a cada 15 dias. Então, assim, é muito prático e é muito barato de manter. É caro de comprar, mas eu gasto em média o quê? R$100 por mês com a minha serpente, se pá até menos. Às vezes eu gasto 40, 50 reais, que é o custo do ratinho. É um ratinho por semana ou um ratinho a cada 15 dias, custa 5 o ratinho, pronto. Então é um animal muito fácil de cuidar. Né? Então acho que a partir daqui eu comecei a entender que, cara, eu estou respeitando a natureza, estou respeitando a minha irmã, que é a Tinga, né? Essa minha amiga, que é a Tinga, e me sinto muito mais confortável agora em respeitar a natureza do animal. E agora vem a virada que vocês estão esperando, eu vou relacionar essa porra toda a relacionamentos amorosos. Bora lá? E chegamos ao grande momento. Eu faço toda uma construção pra chegar onde tem que chegar, gente. É mal de professor, dei aula por muito tempo e é assim mesmo. A gente vai criando um contexto. Eu gosto de criar contexto pra que as coisas fechem, né? Então tá, Edu, o que isso tudo tem a ver com relacionamentos amorosos, né? Os animais e os relacionamentos amorosos. Primeiro ponto, a gente pode falar de toxicidade, né? E o que eu considero como tóxico? Eu acho que não é confortável quando a gente quer tentar moldar o outro ao nosso jeito de ser, né? Por isso que eu acho tão importante a gente amar o animal como ele é e não como a gente quer que ele seja. E eu confesso a vocês, eu não tô forçando a barra aqui, mas eu comecei a perceber quando a Chica ficou mal, e agora ela tá bem mal por causa do câncer, e eu tive essa decisão mais sensata em relação à minha serpente de estimação, eu pensei comigo, cara, eu quero que quem esteja na minha vida esteja porque quer e esteja porque tá se sentindo bem. Eu não quero obrigar ninguém a ficar e não quero ser obrigado a ficar em relação nenhuma.
Seja relação com pai, com família, com mãe, com irmão, com irmã, não me importa. Eu quero ter ao meu lado pessoas que me façam bem e a quem eu faça bem. E se eu não faço bem a alguém, eu me afasto, porque eu sei que eu não sou perfeito. E se alguém me faz mal, eu prefiro que se afaste, porque eu sei que as pessoas também não são perfeitas e às vezes não tem compatibilidade. Então eu percebo que assim, ao observar os animais, eu entendi que a nossa relação com eles espelha muito as nossas relações humanas. Tá? Porque a gente espera que o animal nos entregue somente o que a gente quer. E eu acho que tem muito de egoísmo nos relacionamentos amorosos. Eu falo bastante disso aqui. É o que leva à toxicidade. Então, geralmente a gente gosta de uma pessoa porque ela é bonita, porque ela é gostosa, porque ela transa bem, e a gente ignora todo o restante que nos incomoda, e aí a gente entra no relacionamento por carência ou por solidão e fica tentando mudar essa pessoa o tempo inteiro. Ah, mas se ele fosse menos assim, ah, se ela fosse menos assado, ah, se ele não visse tanto rock, ah, se ele não tivesse uma cobra, ah, se ela não fosse tão ansiosa, ah, se ela não, se as amigas dela não fossem tão chatas, mas ela já tinha essas amigas quando você conheceu, faz parte do pacote. Então eu entendo que assim como quando a gente adota ou compra um cachorro, a gente sabe que tem aquele 1/3, tem que ter exercício, tem que ter disciplina, tem que ter carinho. O mesmo a gente tem que pensar em relação às nossas relações humanas. O que essa pessoa precisa também? O que ela espera de mim? E o que eu preciso? Eu tô suprindo as necessidades emocionais dessa pessoa, sim ou não? Então acho muito importante tomar esse cuidado, né? Porque eu acho que por que a gente negligencia tanto a nossa conexão com o outro, sempre com foco apenas nas nossas necessidades, que é o tal do egoísmo? Então eu atendo muitos casais hoje na minha consultoria, ou até pessoas, né, clientes e tal, que falam disso, pô, mas meu namorado é muito diferente de mim, o que eu posso fazer pra mudá-lo? Cara, depende, tem coisas que estão ao nosso alcance e coisas que não estão. Aí eu falo, por exemplo, você tem um cachorro, eu falo assim, não, eu decidi não passear com a Chica, que eu não gosto. Eu, Eduardo Baggio, não gosto de passear com um cachorro, mas pra Chica isso foi péssimo por 15 anos. Eu me sinto horrível por isso, sabe? Então eu falo assim, só vou ter cachorro o dia que eu tiver condições disso. Só que a gente vai no impulso da nossa carência, da nossa solidão, simplesmente para criar um vínculo que preencha aquele vazio. E se a gente pensar um pouquinho melhor sobre esse vazio, se a gente puder refletir um pouquinho mais, sabe que essa adoção, esse cachorro, esse gato vai ser bom pra esse cachorro e pra esse gato? Ah, mas ele é tão fofinho, eu tô tão carente, eu gosto tanto de bichinho, eu vou levar ele no parque uma vez por mês. Aí quando você percebe, você tá levando uma vez a cada 6 meses. Aí ele vai, ele fica histérico, porque ele não sabe se relacionar com outros cachorros, porque ele só se relaciona com humanos. E o cachorro precisa de outros cachorros também, né, para poder socializar. Então isso também tem que pensar. Então comecei a pensar como é que os carrinheiros, os recicladores de materiais das ruas têm uma relação tão boa com os cachorros. O que a gente pode aprender com isso? Porque os dois um tá respeitando a natureza do outro, né? E por que a gente permanece em relacionamentos só por causa da nossa carência? Né? Eu vejo tanto relacionamento bosta por aí, a galera fica porque é carente. Eu vejo muitas pessoas que tratam mal os animais, que não tem um cachorro que tá ali vacinado, que tá com a ração ideal, e a gente pura e simplesmente a gente pura e simplesmente negligencia isso. A gente pensa, esse cachorro podia estar com outra família, uma família que cuide melhor. Ah, mas eu não quero abrir mão porque é meu cachorro, tô apegado, agora eu sou dependente emocional do meu cachorro, sem ele eu não vivo. E o cachorro lá, tem gente que passa perfume em cachorro. Nossa, quando eu pego a Chica no pet, passa um perfume, né, enche ela de adesivinho e fala, caralho, velho, isso aqui é um animal. Não tem que ter, o cachorro não pode estar em contato com essas essências. Ok, de repente tem alguma essência que o mundo veterinário já criou que não faz mal, mas aquilo não é natural do bicho, pelo menos pra mim, sabe? Eu gosto de ver a natureza como ela é, eu não gosto de humanificar a natureza. Eu gosto de respeitá-la como ela é. Eu acho que se a gente tivesse uma relação mais gentil com os animais, a gente aprender também que a gente pode ter uma relação mais gentil com os nossos parceiros, aceitá-los como eles são, entender que se aquilo não deu certo, a gente pode abrir mão disso tudo, né? E muitas vezes também a gente escolhe os nossos parceiros somente pela beleza. Ah, ela é uma gostosa. Ah, ele é um gostoso. Assim como a gente escolhe um pastor alemão porque ele é bonito, ou um vira-lata porque ele tem um olho branco, outro olho marrom, ele chama atenção porque você acha que aquele animal é bonito. Assim como muita gente também compra cobra albina só porque a cobra é bonita. Tem gente que trata a cobra mal também. Ah, mas ela é linda, ela é albina, ela é branca, toda branca, é uma raridade. Mas você nem cuida da cobra direito, só por causa da beleza do animal e do que ele representa pra você, né? Então, eu acho que hoje a gente escolhe muito os nossos parceiros e quem preenche as nossas vidas, aqui eu considero uma irmandade gigantesca, que é o planeta Terra e todos os seres vivos que nele habitam, plantas, fungos, animais, enfim, a gente não esquece de pensar na nossa compatibilidade. Então, se um relacionamento tóxico, um relacionamento amoroso tóxico, abusivo, ou um relacionamento infeliz não te choca, tenta pensar se fosse um animal.
se você está realmente cumprindo com a necessidade de um animal e ver o seu parceiro de uma forma... Se você realmente está atendendo as necessidades emocionais dele e ele as suas, que talvez não esteja, né? E agora uma outra parada que eu queria falar com vocês que é doideira. Aqui é o que eu menos vou forçar a barra, que é o seguinte... Outra coisa que eu parei pra pensar sobre os animais e a nossa relação com nós mesmos e com nossos parceiros. Se você é um bom dono de cachorro, você vai fazer tipo minha mãe. Minha mãe gosta de passear, minha mãe cuida bem da Chica. Então assim, pensa comigo. Já reparou que sempre que você vai no mercado, você quer comprar a melhor ração? Geralmente aquela Royal Canin ou a Dog Chow, que essas pedigree da vida a gente sabe que não são boas, né? Tem vários tipos aí que são ruins. E a gente sempre pensa, não, eu vou dar o melhor pro meu cachorro, vou levar no veterinário, vou vacinar. Tem gente que cuida, né? E o mesmo com a minha serpente. Eu só dou pra ela o melhor rato que existe. Muita gente pergunta, de onde você arranja rato? Eu pego ratos com um biotério aqui aqui do Paraná, que só vende ratinhos para alimentação de serpentes e de corujas, porque corujas em zoológicos também só comem rato, né? Só comem carne, comem outras coisas também, mas enfim. E esses ratinhos são mais limpos que o boi que vocês comem, tá, gente? Eles são criados em laboratório, bonitinho, com ração certinho, são abatidos, entregues para mim congelados e eu alimento a cobra. Da mesma forma como um açougue, né? Só que o açougue, a gente sabe que as vacas não são tão bem cuidadas assim. Então, Aí eu comecei a pensar, cara, eu me preocupo tanto com a minha serpente, com a troca de pele dela, com a alimentação dela. Hoje eu me preocupo muito mais com a Chica, tal, sei o quê, que eu tô mais racional quanto a isso, mais consciente. Por que a gente dá a melhor alimentação para os nossos animais de estimação, o melhor sono, tenta dar o melhor espaço físico, melhor atividade física, os melhores cuidados médicos, e a gente não faz o mesmo por nós mesmos? A gente se entope de McDonald's, a gente se entope de cachaça. Por que a gente trata tão bem o outro e tem uma negligência tão grande com nós mesmos? E aí eu comecei a pensar na autoestima. E o quanto a falta de autoestima faz com que a gente cuide mal de nós mesmos. A gente não faz terapia, a gente não faz atividade física, a gente só fica vendo porcaria no Instagram e no TikTok. A gente entra num relacionamento que quer que tudo dê certo, sendo que a gente não tem nem repertório. A gente não se conhece o suficiente para poder entrar num relacionamento e oferecer a melhor coisa. Então, se a gente pudesse emprestar esses cuidados maravilhosos que a gente tem com os nossos pets, que a gente tanto ama, e parabéns para quem aqui cuida de um cachorro com 1/3 de exercício, 1/3 de disciplina, 1/3 de carinho. Se você não entende que é isso, vai ver os vídeos do César Milano, que são maravilhosos. Se a gente pode fazer isso por um cachorro, por que a gente não pode fazer isso por quem a gente ama, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, por nós mesmos? Por que a gente sempre cuida mais do outro e tão pouco de nós mesmos? E eu me vi nesse raciocínio, eu falei, caralho, velho, teve um dia que eu tava... teve uma noite que eu cheguei, uma sexta-feira, eu tava em casa, eu ia sair, tava comprando, pedi um McDonald's rapidinho. Cara, o McDonald's me faz mal, sabe? Só que a Tinga tá comendo super bem. Então por que eu cuido tanto da Tinga e não cuido de mim? Por que é mais fácil amar o outro que amar nós mesmos? Eu fiquei pensativo com relação a isso. E agora eu vou deixar vocês. E fez sentido pra mim, gente. Isso... E muita gente pergunta, Edu, de onde você tinha tanta ideia pra fazer episódio, pra fazer vídeo? É disso, gente. É vivendo. Eu refleti sobre isso. Refleti sobre a qualidade dos nossos relacionamentos e por que eles são do jeito que são. Por que nós não podemos amar a nós mesmos, nós seres humanos, das nossas relações amorosas, com o mesmo respeito à qualidade de um trabalhador de reciclagem na rua com seu cachorro, em que os dois respeitam a natureza um do outro? É um acidente, mas acontece. Por que a gente não pode ter a mesma qualidade, se esforçar pela mesma qualidade, né? Então assim, e para fechar esse raciocínio todo e o episódio de hoje, que eu queria reforçar mais sobre o grande aprendizado que eu tive com as serpentes, né? Que as serpentes, gente, elas não aceitam, é um animal que não aceita desaforo. Então se você errou na umidade, a troca de pele dela vai ser ruim. E o animal sofre muito com troca de pele ruim, tá? Então ou você cuida da serpente como ela é, ou você vai ter certos problemas. Então uma serpente, a gente tem mais dificuldade de conseguir amansar, né? E algumas espécies são um pouquinho mais ariscas, né? Então ela precisa ter o espaço dela. Se uma cobra estiver muito estressada, ela vai sofrer, ela vai parar de comer. Porque um cachorro, assim, essa é uma qualidade dos mamíferos, tá? É uma diferença. Os mamíferos são mais resistentes, porque eles mantêm a própria temperatura. Por isso que um mamífero come tanto e uma cobra come tão pouco. A cobra não produz o próprio calor, ela precisa de uma fonte externa, uma rocha, a luz do sol, enfim, para ela poder se aquecer. Então, assim, os mamíferos conseguem sobreviver na natureza melhor do que os répteis.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a serpente. Ela é mais fácil de cuidar porque são poucas coisas que você tem que garantir, mas garantir essas poucas coisas nem sempre é fácil. Como a temperatura certa, a umidade certa, a gente tem que comprar um umidificador, tem que ficar ali atento com o terrário onde ela tá, né? Outra coisa que eu aprendi com a serpente, que acho que é a última grande lição desse episódio aqui, que muita gente me pergunta, Edu, mas a cobra, ela não vai responder quando você chamar o nome dela, ela não vai te oferecer carinho, você não vai poder jogar bolinha pra trazer de volta. Qual que é a graça de estar com um animal que não interage com você? Aí eu respondo, quem disse que eu preciso da interação pra amar e pra me sentir amado? A cobra é um animal que você ama pela admiração, por ela ser quem ela é. E aí eu comecei a entender, o que a Tinga me ensinou foi a importância de você amar aquele animal do jeito que ele é, por mais que não seja 100% recíproco, ou por mais que não tenha praticamente qualquer reciprocidade, porque ela não consegue me entregar. Eu não posso esperar que uma cobra vai latir quando eu chegar, vai abanar o rabinho, não sei que ela esteja muito puta, porque não é só cascavel que balança o rabo, faz aquele chocalho, né? As outras espécies também fazem. Mas tudo bem, pra mim, a minha relação com a Tinga é uma relação de olhar. Lógico, eu gosto de pegar ela na mão, de interagir, de brincar com ela, tal, ficar, né, jogar ela pelos móveis, ela anda pela casa, tal, quando eu permito. Mas o que eu realmente gosto é de colocar ela num tronco de árvore, que eu compro vários e tal, e coloco no terrário, e gosto de ver ela circulando pelo terrário, soltar pela casa e ver ela subir nos móveis e descer. É isso que eu acho bonito. Então é um outro tipo de relação. Isso, e o que a Tinga me ensinou foi, muitas vezes é muito melhor a gente amar a pessoa por quem ela é do que por quem a gente quer que ela seja. E quando você consegue se estabelecer numa relação com uma serpente em que ela é do jeito que ela é e ela te satisfaz, você consegue fazer isso para tantas outras coisas. E ela me ensinou a importância de você respeitar a natureza do animal ou da pessoa, entender que ela é assim e que ela precisa ser amada da forma como ela é. E aí quando você consegue, você tem uma relação ótima com a sua cobra. Você entende, cara, hoje é dia de observar ela trocando de pele. Isso não tem que encostar nela. Eu vou dar rato pra ela comer, puf, ela dá o bote, se enrola no rato e engole inteiro. Cara, eu acho lindo de observar. O meu prazer é observar. Eu não preciso encostar na cobra que ela tá comendo. É diferente de um cachorro, mas é amor da mesma forma. E o amor tem muitas vertentes, o amor tem muitos formatos, muitas linguagens. E quando a gente consegue respeitar isso e entender que, cara, a natureza é múltipla, a gente entende melhor nossos parceiros. E passa a aceitar muito melhor que as pessoas são diferentes da gente, né? Então, assim, e outra coisa que eu acho que a serpente me ensinou, que eu acho que é o mais importante, é que ela exige um bocado de coragem. Não porque ela é perigosa, porque a Tinga não morde ninguém. Ela é meio pamonhona, assim, ela é bem de boa. Ela é uma Magipor, cuida da Caatinga. Quem manja sabe que ela é a espécie mais mansa que existe pra ter pet. Ter como pet. Só que assim, eu enfrento muito preconceito, sabe? Tem gente na minha família que acha a cobra nojenta, gente que se recusa a vir aqui em casa por causa da cobra. Escuto piadinha, já pegaram na cobra do Edu? Não faça piada, gente, com dono de cobra, é chato. Julgamentos, mas pra que tem uma cobra? Tinha que estar na natureza. Mas cachorro também nasceu na natureza, a gente tirou ele da natureza. Mas cachorro é fofinho. Ele foi domesticado, ele não era domesticado. Não existe pincher na natureza. Você vai lá pra Madagascar, você vai pra ilha de Creta, lá no Mediterrâneo, e vai encontrar lá os pinchers selvagens soltos, ou os chihuahuas. Não existe. O homem foi o ser humano quem criou essas espécies. Nós manipulamos geneticamente os cachorros pra chegar onde estão, né? Então, assim, não julguem as cobras. Então gera nojo, gera repulso, afastamento. Tanto que ontem a gente tava lá no Parque Barigui, quando a gente tirou a Tinga da caixa, meu Deus, uma galera veio ver. E é muito foda, assim. Então a gente escuta muito comentário negativo. Então tem que ter coragem pra sustentar a decisão de ter uma cobra, porque gera muito nojo e é um medo totalmente injustificado. Edu, mas o medo de serpente é genético. Não é. Criança não tem medo. Até hoje eu não vi uma criança chegar perto da cobra e falar, ai meu Deus, que medo. Elas ficam curiosas e um pouco receosas, mas elas chegam perto, são as primeiras que chegam perto. Olha, mãe, que legal, uma cobra, deixa eu pegar na mão. A criança não tem medo nem de aranha, nem de escorpião, nem de cobra, é a gente que ensina, né? Né? Então, assim, então a gente aprende a proteger essa relação com a serpente ao máximo. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido. E agora, a frase final para refletir. E eu vou fazer uma brincadeira com essa frase para fazer sentido para vocês, tá bom? A frase é a seguinte: se os animais tivessem uma religião, o homem seria o diabo. Eu não gosto muito de falar homem, porque é uma coisa meio machista, mas então, se os animais tivessem uma religião, o ser humano seria o diabo. Vocês entenderam, né? Pra quem entendeu até aqui, já fez sentido. E agora eu vou trazer isso aqui para relacionamentos. Para fechar,
dentro da nossa pauta. Se os relacionamentos fossem uma religião, o egoísmo seria o diabo. Pensem sobre isso. O quanto o egoísmo, como diria Renato Russo, para que esse nosso egoísmo não destrua nossos corações. Será? É isso aí, gente. Obrigado pela paciência. Me diga nos comentários se fez sentido esse episódio ou não. Tá, mas achei que a lição é legal. E obrigado. Eu tive que ter muita coragem pra gravar aqui hoje, porque eu falei, nossa, é um assunto que eu vou ter que realmente ter uma boa argumentação pra poder valer. O episódio acabou ficando longo, como sempre. Mas é isso, gente. Acho que eu passei a mensagem e um bom restinho de semana pra vocês, tá bom? Beijos!